Nós pensámos, bem, isto, o que é que as pessoas devem estar desejosas? Todas de viajar, não é? Claro. Isto deve estar tudo desejoso de viajar. Então, embora fazermos uma volta ao mundo aqui no Jardim Exatamente, Botânico que da giro. Ajuda. Hoje acolhemos Ana Luísa Soares, arquiteta paisagista, ela gosta de se chamar arquiteta jardineira, professora e pró-reitora da Universidade de Lisboa, que é diretora do Jardim Botânico da Ajuda e coordenadora da obra O Arvoredo, os Jardins e Parques Públicos de Lisboa, 1755 a 1965. 3 séculos de património botânico, paisagístico e cultural, fruto de 10 anos de trabalho, onde se fez o levantamento de 27 mil árvores e de toda a cidade de Lisboa e que tem mais de 64 jardins. E falar do Jardim Botânico da Ajuda é falar da árvore viva, que é um fóssil que resistiu à bomba atómica, da figueira estranguladora, do dragoeiro, que é talvez a árvore mais antiga da capital, da árvore africana, que é a única em jardins botânicos da Europa, e de outras curiosidades, como uma mina de água de Monsanto, uma misteriosa fonte barroca, a estátua do príncipe que era para ser rei, mas morreu entretanto, o alvo em que o rei treinava o tiro. E claro, os pavões albinos. Olá, Ana Luísa, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Obrigada, João Paulo. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu tens esta paixão, é claro, já sei que o teu avô era silvicultor, os teus pais eram agrónomos, e daí esta tua paixão pelos jardins, desde pequenina? Eu acho que sim. Eu passava as férias sempre em casa dos meus avós em Sintra e tinha um quintal e o meu avô tinha a paixão de passava o dia, andava sempre atrás dele nas plantações, a apanhar as frutas, e hoje em dia, infelizmente, o meu avô nunca soube que eu tinha sido arquiteta paisagista, Ok. porque Morreu antes? morreu assim, com 60, tinha eu 10 ou 11 anos, portanto nunca chegou, e eu acho que ele teria gostado muito, porque eu creio que ele terá provavelmente convivido também com os primeiros arquitetos paisagistas e, portanto, Com aquela depois vim geração com aquela da geração, Câmara e- sim. Eu, entretanto, Giro. quando cresci e ia para casa da minha avó estudar, muitas vezes para os exames, andava lá a vasculhar os livros do meu avô e encontrava imensos livros, o livro do Ilídio Araújo, o livro do professor Beata Neves, Fundadores, portanto, livros, claro. desses fundadores todos, Sim. e portanto, acho que o meu avô teria achado muito, muito curioso. E sem dúvida que ele foi uma grande influência nesta minha decisão. Lá onde eu estiver, de certeza que está ciente da tua vocação, porque de Sim, facto é uma sim, paixão sim. que tu tens por tudo que seja jardins e meter a mão na terra, é muito curioso, até faz os teus alunos fazer isso. Tu dizes que a silvicultura, não, e toda esta parte de paisagismo, isto só com slides e como era no nosso tempo, slides e com PowerPoint não vai lá. É preciso eles porem a mão na terra, não é? Aí também fui muito influenciada e tenho... Eu acho que a minha vida tem, em relação aos jardins, às árvores, esta paixão que me tem... Também tenho tido sorte, porque tenho encontrado sempre as pessoas certas nos lugares certos, Tem não sido é? generosa contigo. A vida tem sido generosa comigo. Muito bom. Tenho, no caso do Jardim Botânico da Ajuda, comecei com a Cristina Castelo Branco, na Já altura foi nossa lançou-me o desafio para colaborar com outras colegas minhas, nomeadamente com a Teresa Chambel, no restauro do Jardim Botânico da Ajuda, em 1993 a 97, e quando comecei a dar aulas no Instituto Superior de Agronomia, já lá vão 28 anos, tive a sorte também de ter, eu era uma assistente estagiária e o meu professor, o meu mestre, a quem eu tinha que dar apoio nas aulas, era o meu querido amigo e colega Nuno Lecoque. E o Nuno Lecoque começou com ele dizia-me: Ana Luísa, nós não podemos ficar na sala de aula porque isto é muito aborrecido, os alunos quase que adormecem, e portanto eu aprendi com ele esta dinâmica de irmos para os jardins e ver, e portanto sentir, porque e por cima é normalmente, exatamente, os alunos veem as árvores sem folhas, depois começam a ver as folhas a arrebentar, depois a florir, E por cima, a natureza depois é tudo em transformação, não é? As estações, exatamente, portanto, tudo. esta dinâmica Se fosse direito, toda. não tinha graça nenhuma ir para o terreno. Ou para a arquitetura, Exato. o edifício E mesmo está esse ainda ali. podes visitar Esse e ainda tal, podes visitar. estúdios, Sim. não é? Também Os tens estilos e muitas não sei obras, quê. claro. Agora, de facto, paisagismo e material vegetal é coisas que tens que mexer e depois tudo vai evoluindo ao longo do ano. E tudo faz parte. Tu também já tinhas estes concursos não, já tinhas este desafio de darem os nomes às árvores quando iam de carro a passear. Exatamente, não era? isso era um concurso que o meu pai fazia comigo e com os meus Em irmãos, viagens. exatamente, como são agrónomos os meus pais, e tanto tinha a mania, na altura não havia internet, não é? Não havia Sim. nada disso, nós tínhamos que estar ocupados nas viagens, não é? Quando íamos de carro para onde quer que fosse, e então o passatempo era sempre descobrirmos as árvores, quem é que acertava nos nomes das Onde é que árvores. está uma araucária? Onde é que está uma figueira? Exatamente, uma oliveira, e portanto, os sobreiros, e portanto isto
ficou-me também este gosto de descobrir. Aliás, hoje nas aulas falavam muito, e tu sempre falaste muito nisso também, dos nomes latinos das árvores, e os teus alunos, professora, nós nunca vamos decorar este nome latino. Mas depois tu dizes, tenham calma, porque ao longo do curso, e depois no fim já todos dizem, claro que é importante, porque isto é uma linguagem universal, não é? Para já, como são em latim, podemos ir a qualquer país. Celtos africanos. Vamos a qualquer país e a espécie é identificada com o nome em latim, portanto é universal para todos. Sim. E depois tem sempre, portanto, os nomes em cada país, tem um nome comum em cada Isso país, e até mesmo no nosso país, no norte tem um nome e às vezes no sul tem outro nome, por isso é que é mais fiável de aprendermos os nomes em latim. Original. Ao princípio os alunos ficam muito assustados e dizem, nunca vou conseguir saber fazer isto, mas depois nós, tanto nas aulas, nós vamos visitar vários jardins da cidade inteira. E portanto chega ao final eles já próprios já reconhecem. Ainda hoje, curiosamente, recebi uma mensagem de um WhatsApp de um aluno meu do semestre passado, porque os vibornestinos, um arbusto, o folhado, começou agora já a florir, e ele mandou-me uma mensagem a dizer, professora, o vibornestino já começou a florir. E portanto eu pensei, pronto, missão cumprida. Este bichinho fica mesmo, este gosto pelas plantas e pelo despertar da natureza, estarem sempre alertas. E é giro porque a tua carreira, tu chegaste a pensar a nível de cursos, tu gostavas muito de design, gostavas muito de artes, e aqui o curso que tu escolheste, no fundo, junta um bocadinho as ciências com a arte, as plantas com o desenho, junta os teus amores, estas paixões que tu tinhas. Sim, de facto, que eu na altura nem sabia que existia este curso. Mas depois começou uma amiga minha mais recente também, não é? Arquitetura. Sim. Estava em arquitetura paisagista e ela falava muito neste curso e do Instituto Superior de Agronomia. O Instituto Superior de Agronomia já tinha um fraquinho, porque já tinha tido lá o meu avô, os meus pais, e que também me falavam muito da faculdade, que era pronto, e portanto já tinha esse gosto, mas estava ali a vacilar para as artes. E quando de repente me falaram no curso de arquitetura paisagista, eu pensei, bem, é mesmo isto, as artes com a natureza, com a ecologia, com a ciência, com o desenho. Portanto, consigo conciliar estas minhas duas paixões. E, portanto, foi aí que decidi ir para a arquitetura paisagista. Dizer que também as tuas aulas e tudo é na maravilhosa Tapada da Ajuda, que é um privilégio em Lisboa. Tem uma vinha com 1 hectare, que é isto, em plena Lisboa. Exatamente, em plena Lisboa. Temos vinhas, temos olival, temos anos, isto era pomares com macieiras. Tapada de Caça do Rei, antigamente. É muito giro, pomares, fazem experiências também agronómicas e tudo. Todas as aulas de agronomia também, assim como nós de arquitetura paisagista temos as aulas práticas na Tapada, os outros cursos também têm as suas aulas práticas, aliás, por isso é que em 19... Portanto, como referiste, a Tapada era uma tapada real, para onde o rei... Era chamada de Alcântara na altura. Exatamente, a Real Tapada de Alcântara. Depois, a seguir ao terremoto de 1755, quando o rei se mudou para a Ajuda, então aí passou a chamar-se Real Tapada da Ajuda, porque a Ajuda era assim... pronto. Ali foi uma zona poupada ao terremoto e ali perto é que o rei fez a Real Barraca, não é? Exatamente. Quando o Palácio da Ribeira foi destruído e os reis salvaram-se, por sorte, o rei, a rainha e as princesas. E estão fazendo aquela Real Barraca em madeira toda. Toda em madeira ali na Ajuda. Que acabou por arder uns anos depois. Entretanto ardeu e mais tarde então iniciaram a construção do Palácio da Ajuda. E nesse entretanto, ainda durante o período da Real Barraca da Ajuda, o rei e o Marquês de Pombal, na altura era o seu ministro, decidiram então criar ali o primeiro jardim botânico português. Exatamente, do rei incrível, Dom José. De facto o da Ajuda é o primeiro, nós temos 3, 4 se considerarmos que a Tapada da Ajuda também é, não é? A Tapada da Ajuda está classificada como parque botânico, portanto, sim. Seria um quarto, pronto, também. Um quarto. Além do colonial e do normal jardim botânico. Da Politécnica, sim, o Jardim Botânico de Lisboa. Depois construíram-se ali coisas no Tapada, o pavilhão das exposições, esta é uma grande homenagem ao ferro e ao vidro, que restam pouquíssimas em Portugal. Aquilo quando começou era claro, o Observatório Astronómico, e aquilo quando começou a escola era de agronomia e veterinária eram juntas, não era? Só depois que o República é que se separaram. Sim, e portanto quando nós fomos, quando a agronomia e silvicultura, ou engenharia florestal, portanto quando foi a implantação da República, separaram-se as escolas e portanto ali para a Tapada da Ajuda, e é uma delícia, eu encontro, está disponível o decreto-lei em que diz que a Tapada da Ajuda e o Jardim Botânico da Ajuda vão ser cedidos ao Instituto
Superior de Agronomia, para os alunos aprenderem, terem lá as suas aulas práticas e, portanto, para porem ao dispor da escola esta grande área. E realmente a Tapada ajuda com 100 hectares. Exato, é uma boa área para as aulas práticas. Na capital, e, portanto, é um luxo, não é? Na capital com 400 anos, com esta história antiga. Tu entretanto, doutoraste em arquitetura paisagista, claro, com esta tese do valor das árvores e da floresta urbana de Lisboa. No fundo é sobre os benefícios das árvores no meio urbano lisboeta, face aos custos. Isto tem a ver com a tua investigação na Califórnia, com aquela coisa que estudaste lá, com o Gregory McPherson, tem a ver com medir os benefícios das árvores? Sim, tanto na altura, quando eu comecei o meu doutoramento, em 2003, tanto os meus orientadores, a Cristina Castelo Branco e o Francisco Castro Rego, a Cristina estava-me sempre a dizer: Ana Luísa, toda a gente fala que as árvores têm benefícios, isto são sempre biobocas, vamos provar estas biobocas. E, portanto, mensurar. Exatamente, vamos atribuir muito importante. Números. Como é que se faz isso? Vamos atribuir números. Dizemos que as árvores são importantes, as árvores são boas, as árvores trazem benefício para a qualidade do ar, as árvores trazem benefícios para a temperatura, exato, para a sombra, tudo. Portanto, todos esses benefícios, mas isto era importante quantificar. E na altura nós fomos os três a um congresso à Dinamarca e estava lá este Greg McPherson da Califórnia, da Universidade Davis, investigador, e ele estava a mostrar, a apresentar um programa muito inovador na altura nos Estados Unidos, em que se chama Y-Tree, ou na altura era o Stratum, e que agora atualmente tem várias versões atualmente é o Y-Tree. Y-Tree é porque é um software de tree, da árvore. Okay, Y-Tree. E então? E ele estava a apresentar no Congresso esse programa que estava quantificava os benefícios das árvores de uma série de cidades norte-americanas. E nós fomos lá falar com ele e dissemos que gostávamos de fazer o mesmo para a cidade de Lisboa no âmbito do meu doutoramento. E ele achou fantástico, os americanos são sempre todos ótimo, então vais lá ter comigo para aprender a utilizar esse software, que aquilo é um software, e tivemos que adaptá-lo em algumas situações para a cidade de Lisboa, nomeadamente na parte do clima, portanto os dados meteorológicos, os dados... que tem que ser site específico, se adaptar o software para a cidade de Lisboa, e assim foi. Portanto, na altura tive uma bolsa de financiamento de doutoramento da FLAD, da Fundação Luso-Americana, e tive 2 meses, foi espetacular, 2 meses lá na Califórnia, em Davis, na Universidade da Califórnia, em Davis, para aprender com uma equipa enorme. Incrível. A trabalhar com eles. E depois trouxe esse programa para Portugal. Nas ruas arborizadas é possível sentir uma redução de 5 graus. 5 graus Celsius. A Rua Ferreira Borges é um exemplo desses, a Rua Sacadura Cabral, ali tem o meu nome, ali ao pé da Avenida de Roma. E, de facto, é uma das medidas principais contra a mitigação das alterações climáticas, a sombra, corta os ventos, absorve, dá oxigênio, tudo o que podes imaginar é muito importante. E chegar a uma conclusão muito gira. Cada árvore em Lisboa tem um valor 4 vezes e meio, não é? Exatamente. Incrível, do que os custos. Porque, obviamente, é assim, nós temos árvores na cidade, é muito interessante, mas acarreta custos, não é? Claro. De manutenção, de regas nos primeiros anos, podas de manutenção, trabalhos de tratamentos fitossanitários, portanto, não é só pôr a árvore e crescer e é fantástico. Ir embora lá na caldeira e portanto, exatamente. E, portanto, também há muitos trabalhos associados e conseguimos. Aí passei tipo rato de biblioteca na Câmara Municipal de Lisboa com os meus colegas espetaculares, a Margarida Carvalho, o Hélder Silva, a Ana Júlia, um grande agradecimento para eles, merecidas, porque precisávamos os benefícios eu já os tinha através desse software, mas precisava de fazer o balanço com os custos que tinha sido essa manutenção do arvoredo nesse ano, e portanto vamos estar ali a compilar toda essa informação. Imagina a tua equipa a medir as árvores todas em Lisboa e às vezes confrontávamos na rua. Então vocês, os senhores passavam, que passam o dia aqui a abraçar árvores, mas estavam a tirar as medidas e tudo que era muito importante. Era, e também mais de 3 mil árvores. Isso foi para o meu doutoramento. Meu Deus. E pronto, tinha sempre a sorte de ter alunos queridos e disponíveis para aproveitavam os dados para fazer os trabalhos de mestrado deles, ou de final de curso na altura, e ao mesmo tempo ajudavam, porque uma pessoa sozinha com as fitamétricas não é possível andar a fazer trabalho de campo. Os papos, o perímetro de altura, não era possível. Tu já eras investigadora deste Centro de Ecologia Aplicada, já, isso professor desde Beta sempre, sim, foi desde 98, quando ele foi criado. Quando começaste
a dar aulas, pronto. Sim. Tu chamas-te a ti próprio arquiteta jardineira. Porque, Eu de facto, gosto. só a jardineira conhece as plantas no terreno e com a mão, não é? Exatamente. Por isso é que tu gostas de levar os teus alunos E levá-los aos jardins, ao Jardim A meter as Botânico mãos da na terra. Ajuda. Sim, há muitas aulas práticas que eu os faço no Jardim Botânico da Ajuda e às vezes nem tem um programa específico. As tarefas que naquele dia os jardineiros estão a fazer é o que os alunos vão fazer com eles e, portanto, passam por uma série de tarefas de jardinagem e vão acompanhando as várias tarefas ao longo do ano muito com os importante jardineiros. esta valorização dos jardineiros, não é? Exatamente. Porque cá em Portugal é visto um bocadinho como uma profissão de segunda, é secundária. Quando tu próximo falaste, estavas a falar disso há bocado, em França, em Inglaterra, ser jardineiro é um orgulho. São trabalhos bem remunerados e são muito importantes. É uma das grandes falhas que nós temos ainda, não é, Helena Luísa? Infelizmente não serem mais valorizados, porque é um trabalho, porque sem jardineiros não há jardins, portanto é assim uma profissão que é muito essencial para os jardins. É um património, de facto, que nós muito valorizado e nós vemos cada vez mais. Quando nós vamos lá fora, vamos sempre visitar jardins, Versalhes, os Kew Gardens, uma série de jardins e, portanto, faz parte do roteiro, claro. do roteiro Japoneses, por exemplo. Japoneses, portanto, faz parte do roteiro. E nós cá em Portugal não valorizamos muito. Mas não valoriza. Os jardins começam a ser mais reconhecidos, mas depois não estão com aquela manutenção espetacular e depois as pessoas também ficam um bocadinho desanimadas, não é? Claro, isso também não atrai, não é? Exatamente, não atrai, não é uma profissão, jardinagem não é uma profissão muito atrativa porque também não é muito bem remunerada, não é assim muito valorizada, mas temos os jardineiros antigos que esses sim ainda dão muito valor à profissão que têm. O colega Teresa Anderson dizia-me também que é muito importante conhecer um jardim, visitar um jardim, pode ser com o dono, mas o essencial é com o jardineiro, isso é que era o importante, o jardineiro é que conhece mesmo no terreno. Quando é que aquela camélia começa a florir, é ou muito quando engraçado. É que... E depois aquelas cultivares todas que há, e portanto eles vão-nos mostrando esses segredos das plantas. Tens outra coisa muito curiosa, Ana Luísa, que é a tua ideia de o que interessa numa árvore, em primeiro lugar, é a silhueta de uma árvore. É tão bonito isso. Porque as flores e as coisas, não sei o quê, já não... Quer dizer, são efêmeras, não é? Os frutos... Vão mudando com a estação, não é? Vão mudando a silhueta, o grafismo da árvore. Foi uma coisa que eu aprendi em começar a distinguir, porque consegues distinguir as espécies quase só pela silhueta, e no inverno a pessoa pensa... Mas qual é a graça de um jardim no inverno? É tão bonito ver o grafismo, olhar como sendo... Os ramos, aí é mais os ramos, mais os ramos, claro, exatamente. E a estrutura da copa, não é? Portanto, e conseguimos mais ou menos também identificar pela textura do tronco, do ritidoma. Os plátanos são muito fáceis de se identificar, porque são assim todas às placas. Os pinheiros também são fáceis, os sobreiros também com a cortiça. Portanto, a pessoa também vai associando os eucaliptos também, a escamar. E, portanto, sem as flores, sem as folhas, sem os frutos, há muitas espécies que tu consegues identificar só pela sua silhueta e pelo seu tronco. Qual é a tua estação preferida? Tens uma? Ou és adepta da natureza transformadora e está sempre a transformar-se e, portanto, são todas boas? Não sei. Não, por acaso tenho... Gosto de todas, mas tenho uma preferida que é o outono. Adoro aquela magia do outono. O amarelo dourado do ginkgo biloba. Exatamente. Eu acho que se cá foi por isso que eu me apaixonei pela ginkgo biloba, porque aquela transformação da ginkgo biloba ficar dourada e os liquidâmbares ficarem encarnados e os plátanos também com o seu tom avermelhado, portanto há assim um ar encantador aos jardins, dá assim um ar, uma magia especial, portanto gosto muito do outono. Tu tens ginkgos bilobas lá na Ajuda, no teu jardim botânico? Temos. Uma árvore extraordinária, com uma história extraordinária. Sabes que eu estive em Hiroshima e lembro de ver lá ginkgos gigantes, eles dizerem que são sobreviventes da bomba atômica. Exatamente. E são árvores já gigantes também, mas ginkgos, com aquela folha amarela que a gente conhecia quando eu fui, já havia. É lindo de morrer, ele diz, essas flores resistiram. Até a estrutura da folha, o próprio desenho, aliás, vê-se muitos bilobo, designers... Não é? Um bilobo. Porque é bilobada a folha. Mas é diferente de todas. É diferente de todas, porque as nervuras são assim paralelinérvias. Aliás, há muitos designers que utilizam para fazer brincos, anéis, com aquele formato da ginkgo biloba, que é eu acho que é assim muito... Ou então, se calhar, sou eu, como gosto muito da ginkgo biloba, reparo mais é normal, estar mais atento. Exatamente, passar
mais atenta. Mas é de facto uma árvore bonita, eu percebo essa tua preferência. Agora falar exatamente deste livro, uma edição da Câmara Municipal de Lisboa, é o mais completo até hoje. Já tinha havido alguns levantamentos de 29, de 1939, de 83, com o Teresa Anderson, por exemplo, tu falaste isso numa entrevista que teve cá, e de facto coordenaste este estudo brutal. Isto é uma coisa que levou alguns 10 anos a fazer, saiu em 2021, ainda se pode arranjar, se não me engano, nas livrarias municipais, por exemplo, está à venda, não é? Sim. Com 47 autores, entre nacionais e estrangeiros, a Cristina Castelo Branco, a Teresa Vasconcelos, o Pedro Cessénio, Sónia Zambuja, a Raquel Cunha, tem este prefácio da Cristina, e também ela fecha depois o livro, a Cristina Castelo Branco, que foi a nossa convidada também. Muitos estudos que começaram em 10 anos, é muito bonito este projeto LX Gardens, este LX que é 60, embora no fundo são 64 jardins que estão aqui a falar, sim. LX Gardens, Jardins e Parques Históricos de Lisboa, este estudo e inventário do património paisagístico, foi aproveitar uma bolsa que houve, que era no ano quando Lisboa foi eleita Capital Verde. Exatamente. Mas foi em plena pandemia, não deu para grandes saídas, mas deu foi nessa para altura. Publicar muitos livros. Na altura o vereador Dr. José Sá Fernandes publicou muitos livros, apoiou muitos colegas a publicar os livros, e este também foi graças ao apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Grande escala. Este projeto começou, foi muito giro, porque eu tinha duas alunas minhas de trabalho final, a Elsa Isidro e a Isabel Silva, e começámos a trabalhar as três nesta história dos jardins históricos. Obviamente esta história de Lisboa. História dos jardins históricos já vinha este bichinho com a Cristina Castelo Branco, já tínhamos criado a Associação de Jardins Históricos, a Associação Portuguesa de Jardins Históricos, que a Cristina tinha criado para começarmos a proteger e a valorizar os jardins históricos. E portanto eu também fui começando a ficar, eram as árvores, era a minha paixão das árvores, mas as árvores estão sempre associadas também aos jardins históricos. Claro. Principalmente temos exóticas, na altura era o fascínio das exóticas nestes jardins maioritariamente históricos. Sim. E portanto as árvores e os jardins obviamente estão sempre ligados. Claro. E com estas duas alunas e depois com uma outra minha colega, a Sónia Talha Zambuja, decidimos candidatar este tema a um projeto para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Sim, e conseguimos esse financiamento. Foi-se uma alegria gigante. Entre 2011 e 2014 levantaram essas 27.610 aí tenho que agradecer à Teresa Vasconcelos, que nunca parava, que é a nossa botânica que estava sempre connosco, que é o Paulo Forte, e depois toda a equipa que se foi juntando a nós, porque nós tínhamos verbas, não é, para pagar a bolseiros, e portanto íamos pagando, tínhamos uma equipa forte a trabalhar connosco. E depois, íamos fazendo várias publicações ao longo do trabalho, do projeto, quando o projeto concluiu, mas ficámos sempre com este sonho de publicar num grande livro. E foi quando então o Dr. José Sá Fernandes nos desafiou. Aí também tenho que dar o meu grande obrigado à Ana Raquel Cunha, que esteve sempre muito próximo de mim, era a minha guardiã, foi minha aluna, atualmente trabalha comigo também no Jardim Botânico da Ajuda, e portanto tinha ali assim as coisas todas guardadas para assim que chegasse o momento de publicarmos o livro, avançarmos. E aí avançámos quando tivemos a oportunidade. Incrível. E foi a pandemia, este livro fez muita companhia durante a pandemia. Exato. Vai, bola, está aqui um trabalho sempre que estávamos de bonito, isolamento, está que muito havia... cuidado, sim, saía a nossa designer, a Margarida. Foram buscar fotografias de arquivo. É extraordinário e está muito bem organizado. Tem os QR Codes que é uma ideia muito gira, onde as pessoas podem saber mais sobre cada jardim, porque era muito difícil porque nós temos o levantamento botânico de cada jardim, e era muito difícil, então aí ficava um calhamaço com vários volumes. E não era... com o QR Code as pessoas têm acesso à informação mais detalhada. Exatamente, conseguem ver para cada jardim, identificar as árvores que existem com as espécies, e portanto conseguem conhecer melhor. Deram Bahia quase a cada árvore. O que também prova. Quantas espécies? 799? Exatamente. Não é possível ver quase 800 espécies. Isto só prova o nosso clima, ao nosso clima, exatamente. Lisboa a nossa cidade... É fantástico e permite, quer pelo clima, quer pela sua topografia, com várias exposições, não é? Portanto, é a nossa conhecida cidade das Sete Colinas, e isso permite, de facto, termos árvores de origem tropicais, subtropicais, da Nova Zelândia, da Índia, da Nova Zelândia, Austrália, ao norte da Europa, e portanto conseguem todas conviver nestes jardins históricos. E depois estes jardins históricos têm uma diversidade ainda maior,
porque muitos deles criados no século XIX, finais do século XVIII, XIX, e o grande fascínio na altura começou-se com a grande paixão pelos jardins históricos. Um dos grandes impulsionadores na altura foi o rei Dom Fernando, o nosso rei consorte. O rei artista. O rei artista, que começou com o Palácio das Necessidades e depois a sua grande obra foi o Parque da Pena, não é? O Parque da Pena, em Sintra. O arborizou a Serra de Sintra, não? Exatamente, e portanto ele também ajudou a trazer muitas espécies exóticas e a começarem-se a cultivar. E ele tinha uma coisa muito especial. Ele punha os seus jardineiros, ele tinha um jardineiro extraordinário, que era o Bonnard, francês, e ele punha os jardineiros dele, da Casa Real, ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa, da cidade. Portanto, também para não ser só para ele e para difundir este gosto pelos jardins na cidade. Obviamente que aí os jardins botânicos também tiveram um papel muito importante, em particular na altura o da Ajuda e na altura o Jardim Botânico do Príncipe Real. Sim. Porque também por aí passaram muitos jardineiros franceses, ingleses, e que também traziam as suas... cá aclimatizar também, não era? Nesses muitas sítios... também, porque havia uma designação que eu acho deliciosa, isto era no tempo do Vandelli, que eram as viagens filosóficas. Que o Vandelli, portanto o primeiro diretor do Jardim Botânico da Ajuda... Sim, esse italiano, era um naturalista, que veio para... Aliás, que desenhou o Jardim Botânico da Ajuda, chegou, foi o primeiro diretor. E foi o primeiro diretor, primeiro foi convidado, depois foi enviado para Coimbra, aí era o grande centro universitário do país na altura, e os alunos estudavam aí a botânica, eram naturalistas, e depois vinham para o Jardim Botânico da Ajuda, para um edifício que ainda hoje existe, infelizmente em muito mais condições, porque aí no Jardim Botânico da Ajuda nós tivemos, para além de ser o primeiro jardim botânico em Portugal, foi onde foi criado também o primeiro Museu de História Natural do país. Foi pioneiro. Tanto atualmente, isso era assim uns animais empalhados e pedras e minerais. Exatamente. Foi muito importante. E plantas em herbário. Em 1760 e tal, 68. E traziam plantas em herbário, secas, não é? E sementes, porque era muito difícil trazer as plantas vivas, não é? Sim. Muitos meses de viagens. E o Vandelli preparava aí, num edifício que temos no Jardim Botânico da Ajuda, que se chama a Casa do Risco, ele treinava os seus alunos, como é o caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, que foi para o Brasil, e muitos outros. Ilustradores científicos, no fundo. Ilustradores científicos iam nessas expedições, que eles chamavam as viagens filosóficas, onde eles iam desenhar, e nós encontramos gravuras lindíssimas, principalmente aí no Museu de História Natural, no Museu do Jardim Botânico da Escola Politécnica. Temos lá gravuras lindíssimas desse período, em que tanto iam para as antigas colónias portuguesas, para o Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, expedições de anos que iam para nessas... E recolher muito desse material vegetal. Exatamente, material vegetal, animais embalsamados, desenhavam tudo o que viam na natureza. Então foi o nosso primeiro ciência viva em Portugal. Exatamente, pode-se dizer que foi no Jardim Botânico da Ajuda. É extraordinário. E que depois, Tu também dizes, é uma coisa engraçada, porque primeiro ensinar às pessoas, que as pessoas não sabem muitas vezes isto, que chamam-se caldeiras, aqueles retângulos ou aqueles quadrados que estão nas ruas, onde estão as árvores, onde as pessoas usam como lixeira muitas vezes e tudo, é uma caldeira, pronto. Exatamente. E outro, segundo, é dizer que tu dizes que para uma árvore sobreviver em Lisboa tem que ser guerreira. Tem que aguentar muita coisa. João Paulo, já viste que eu às vezes passo pelas caldeiras da cidade. Nestes novos planeamentos mais modernos, já começam a contemplar umas caldeiras mais generosas para a árvore poder ter ali um bocadinho... de respiração. Respirar, os solos um bocadinho menos compactados e... A chuva penetrar e tal. Agora, há árvores em que às vezes... É quase um estrangulamento, é quase um colar. Exatamente, eu nem sei como é que a água ali chega... Como é que as raízes conseguem respirar? Porque as raízes também precisam de respirar e com aqueles solos tão compactados. E por isso é que eu digo que as árvores de caldeira, as árvores de arruamento ou de alinhamento, como queiram chamar, têm que ser guerreiras para elas sobreviverem àquelas condições. Não ser poluição e por isso depois também às vezes acontecem desastres, não é? Que é uma árvore tombar, porque elas depois também ficam fragilizadas. Exato, com as raízes mais fracas e acabam por as árvores trazem imensos benefícios para a cidade, mas obviamente também têm que ser bem tratadas, porque senão
também podem trazer Exatamente. consequências muito devastadoras. És uma pessoa, Ana Luísa, que conhece as ruas de Lisboa pelas árvores, e não ao contrário. Exatamente. E depois também tive a sorte, eu acho que posso chamar assim sorte, porque têm-me chamado sempre para estes desafios que eu gosto. Depois de acabar esse trabalho do inventário dos jardins, dos 64 jardins, que saiu em 21, a Câmara Municipal de Lisboa convidou-me, a mim e à minha equipa docente de Ecologia, professor Beata Neves, para concluirmos, aí foi um trabalho em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o inventário do arvoredo de arruamento da cidade de Lisboa. E chegámos a um registro de 110 mil árvores na cidade, com quase 500 espécies diferentes na cidade. Portanto, também assim não é tão alto como o dos jardins, como árvores de arruamento, mas também é uma diversidade bastante, mais precisamente, encontramos 469 espécies diferentes. E é impressionante. Neste levantamento muito exaustivo, com os 2 levantamentos, tiveste grandes surpresas? Ou era mais ou menos esperado? Não, tive imensas surpresas. Olha, não sabia que havia nenhum exemplar disto aqui. Exatamente, ou tão grande. E depois também dava a tentação de alguns exemplares até propormos para ser classificados, porque nós temos algumas árvores que estão classificadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e que ficam árvores protegidas. E de facto deu-nos a tentação, e já orientei depois trabalhos finais de curso. A bela sombra da Sé, Cipreste do Bussaco, aquele famoso. Exatamente. Dragoeiro, o nosso dragoeiro, do Jardim Botânico da Ajuda, que por acaso não está classificado, mas devia estar. O próprio Jardim Botânico da Ajuda está classificado, mas de facto aquela árvore também devia ter classificado. Suma uma da Praça da Alegria. Algumas são emblemáticas completamente. Exatamente. Que as pessoas não conhecem e ficam espantadas quando veem. E portanto, de facto, quando fiz este trabalho, quer para os jardins, quer para as árvores de arruamento da cidade, tive surpresas fantásticas ao ver exemplares lindíssimos, com dimensões espetaculares e que às vezes passamos e conhecemos tão pouco, Ana Luísa. E por isso é que eu também digo que conheço as ruas pelos nomes das árvores, porque já palmilhei tantas vezes as ruas da cidade. Não sei qual é. Aquela do Lódão Bastardo, já sei. Exatamente. E, portanto, bom, fui logo dizer aquela que diz-se que é mais frequente em Lisboa, o Lódão Bastardo. Não é? Quer em jardins, quer em arruamento. Resiste muito bem à poluição. E é uma árvore da nossa flora. Essa é uma árvore nativa e mas é muito engraçado, porque desde os registros que nós encontramos em 1929, 1939, no trabalho de fim de curso de 3 anos, em 83, aparece sempre como a número 1 da frequência. Número 1 de é engraçado porque em 93, que foi o Ano Europeu dos Jardins Históricos, então foste desafiada pela tua professora e amiga Cristina Castelo Branco, então, para esta recuperação do Palácio, do Jardim Botânico da Ajuda. Tu contaste isso há bocado, que era havia 600 candidatos para estas bolsas da Europa, de Bruxelas, e foi um dos escolhidos para ser recuperado. É preciso dizer que esta recuperação demorou estes 4 anos, até 97, tinha 90 espécies, isto que já começou com 5.000 espécies referenciadas, 5.000, depois 1.300 e tal, ao longo da história deste jardim, que começou no tempo do Marquês de Pombal. E agora estava só com 90, estava muito, depois de ter sido vandalizado no tempo das invasões francesas e tudo saqueado, de 90 espécies, com este restauro passou para 1.100, mais ou menos o que tem agora, a ter mais ou menos 1.000 e tal espécies, e de facto, tu tinhas passado pelo Jardim Botânico de Coimbra, pela Mata Nacional do Bussaco, pelo Jardim do Paço de Vitorino, lá em Ponte Lima e tal, conhecias bastante o Jardim Botânico Tropical, o Botânico de Lisboa, normal. Por sorte, tinhas trabalhado nestes jardins botânicos, por sorte. A tua vida profissional tinha-te levado a estes jardins históricos e de repente disseram-te, vai ficar a coordenar este maravilhoso jardim que no fundo é junto ao Palácio da Ajuda e ao Museu do Tesouro Real, é um tesouro vivo, completamente, com uma história incrível, porque vem desde 768 do tempo do Marquês. Lá está, eu digo... Trabalhou o Brotero. Trabalhou, exatamente, um ilustre botânico português, o Brotero, e tanto de facto, na altura, quando em 1993 estava eu a terminar o curso de Arquitetura Paisagista, eu e a minha colega Teresa Chambel, e amiga Teresa Chambel, fomos ter com a Cristina Castelo Branco, porque ela estava na altura à frente do Jardim Botânico da Ajuda e tinha acabado de já ter candidatado e ter recebido a aprovação do financiamento. Incrível. E a Cristina desafiou-nos para irmos trabalhar com ela, e portanto foi um orgulho enorme, foi assim um grande desafio. E depois é muito giro, porque nós estávamos a trabalhar com um jardim histórico, por um lado com um património cultural, em que tínhamos que respeitar todas as regras de um património cultural e de um restauro de jardins históricos, na altura com a Direção-Geral do Património Cultural, com a DGPC, em que tinham que nos validar todos os nossos trabalhos, e ao mesmo tempo também foi
é assim uma curiosidade, mas os arquitetos paisagistas que me estão a ouvir vão perceber este entusiasmo. Começou nessa altura também a trabalhar a transição para os AutoCADs, para os computadores, que até aí trabalhávamos tudo. Foi o nosso projeto. Nós, sim, até aí era tudo em tinta da China e esquadro. Tinta da China, que era uma delícia. Eu fiz o meu curso todo a tinta da China e lá está, o fascínio pelas artes, e a pintar os planos gerais com lápis de cor. Então foi o primeiro projeto apresentado já mesmo em sim, AutoCAD. Eu acho que com a Cristina, obviamente já havia outros colegas que já teriam também a trabalhar com AutoCAD, mas nós, no Instituto Superior de Agronomia, com a Cristina Castelo Branco, eu e a Teresa Chambel e as nossas colegas que faziam parte da equipa, foi assim o primeiro grande trabalho em AutoCAD, que era assim muito inovador na altura. Os 1.100 canteiros que lá estão, ainda não estão todos preenchidos, já estão para aí aqui, uns 700? Sim, uns 700, sim. E há espécies que tu ainda sonhas implantar, ou não? Claro, o sonho assim, é vocês completar... há contactos entre os vários jardins botânicos de todo o mundo? Exatamente, através do Index Semen, que é uma... Portanto, todos os anos recolhemos sementes do nosso Jardim Botânico da Ajuda. Tem um banco de sementes também, Temos um banco de sementes, que foi criado pela diretora a seguir à Cristina Castelo Branco, pela engenheira Dalila Espírito Santo, e em que eu também, durante a sua direção, também teve essa generosidade de me manter sempre também próxima do jardim, portanto a minha vida tem estado sempre ali próxima do Jardim Botânico da Ajuda, primeiro com a Cristina Castelo Branco, depois a diretora a seguir foi a Dalila Espírito Santo e foi ela que criou esse banco de sementes no Jardim Botânico da Ajuda. E, portanto, há esta troca. Nós todos os anos recebemos uma lista de espécies de sementes que há no jardins. Nós fazemos pedidos, nós fazemos pedidos. E temos uma estufa onde fazemos a sementeira, a germinação das espécies, a aclimatação, para depois irmos enriquecendo a coleção botânica. Uma coisa que tu dizes sempre é que se pode dar a volta ao mundo no jardim que diriges. É porque quando nós fizemos este restauro do Jardim Botânico da Ajuda, encontramos na altura uma planta antiga do jardim que imaginamos que teria sido uma intenção do Vandelli, mas que não terá sido concretizada, não nos parece, porque quando fizemos escavações do terraço superior nunca encontramos fundação desses canteiros. Tinha para aí 5.000 espécies diferentes que ele previa, não era? Ele previa, mas e portanto eu acho que ele nunca chegou a implementar aquele projeto, achamos nós. No Brutera a seguir já seriam 1.300 à volta disso, o Brutera era à volta de 1.300 e é mais ou menos o que está agora. É mais ou menos. Sim. E quando nós encontramos essa planta, decidimos, a Cristina disse, é isto mesmo, temos que pôr isto no terreno, e fizemos os canteiros todos, canteirinhos de 1 metro por 1 metro, para albergar essa coleção botânica. E organizámos por regiões geográficas. Portanto, nós no Jardim Botânico da Ajuda, esse tabuleiro superior está organizado desde a África, região mediterrânica, América do Norte e Central, América do Sul, África, Austrália e Nova Zelândia, Ásia, China e Japão, Macaronésia, e por isso é que eu digo que nós, com os dragoeiros, portanto, conseguimos percorrer pelo Jardim Botânico da Ajuda uma volta ao mundo. Havia uma visita guiada que era mesmo volta ao mundo, não é? Isso foi na altura da pandemia que nós criámos essa visita, porque as pessoas que estávamos todos, não é? Todos nós fechados em casa. Exato. E começámos assim, quando começou assim a haver assim uma aberta para se poder começar a poder visitar jardins, nós pensámos, bem, isto, o que é que as pessoas devem estar desejosas? Todas de viajar, não é? Isto deve estar tudo desejoso de viajar. Então, embora fazermos uma volta ao mundo aqui no Jardim Botânico da Ajuda. E, portanto, ainda tem visitas guiadas, Luísa? Temos um grupo que organiza de guias? Ou temos um grupo de guias. E que as pessoas podem chegar lá e ver que têm dias certos? Ou as pessoas não, as pessoas têm que enviar um e-mail, consultam o site, têm lá o e-mail e requisitam uma visita guiada. Pronto, o nosso tempo acabou, mas é para dizer que, de facto, tem alguns highlights, esses dragoeiros, os centenários, aquele com 400 anos, provavelmente o mais antigo de Portugal. Pelo menos de Lisboa. Lisboa, é impressionante, já com aquela bengala, como centenário já de bengala é normal, com aqueles 23 metros de copo, é uma coisa impressionante, lindo, da Macaronésia. Esta Chotia África, extraordinária também, com 180 anos, que ficou em terceiro lugar no Árvore do Ano de 2021. O único exemplar, dizem que é presente no Jardim Botânico na Europa. Suma, aquela que havia histórias incríveis sobre amarrarem os escravos, aquela que tem os espinhos, a árvore do Porto Rico. A tua famosa ginkgo biloba, que é extraordinária, que o Goethe cantou tanto. Aquela figueira australiana que é tal estranguladora, aquela com as raízes grandes, que depois das raízes nascem outros troncos. Sim, que nos dá cabo dos lagos, que aquelas raízes... porque elas são muito invasoras. Lá está, tem coisas boas e tem outras mazelas, mas são lindas. As árvores de Júpiter, as fênix canarensis, que morreram com o escaravelho também. E os jardins do Aroma, mas é estes que são aqueles que têm
São os canteiros mais altos para os invisuais sim, e tudo, sim, é? foram também Que as pessoas feitos podem nessa mexer e altura tocar. do restauro de Uma ideia boa, muito 1993-97, boa. exatamente, uma ideia da Cristina também de sobrelevar os canteiros, e temos o... Está mais à mão de semear, as pessoas passam exatamente, e podem... passam, e tem etiquetas em braille, e portanto Ok, boa. as pessoas podem sentir as plantas, E como são aromáticas, cheirar, claro, e portanto e é um jardim muito inclusivo. Ainda tem os pavões albinos, ainda existem lá? Temos, Porque havia, é muito curioso ali. É o único sítio onde eu vi. temos. Além da vista maravilhosa e privilegiada sobre o Tejo, onde tu Exatamente. acabas o teu dia todos os dias e gostas muito. Adoro É bom, fazer não assim. é? Ainda agora antes de vir para aqui, fiz a passaste minha lá a passagem despedir-te? pelo Jardim Botânico para me inspirar Exato. para esta nossa conversa Estavas e muito passei lá inspirada, pelo claro. jardim. O turismo Pelo- massivo é uma ameaça para estes espaços históricos de jardins? Ou ali não se põe o caso? Pois, ali não se põe o caso. Nós às vezes até queríamos ter mais, Mais, sinceramente. não é? Faz falta divulgar. Porque nós estamos no... Por exemplo, o Jardim Botânico Tropical tem cerca de 100 mil visitantes por ano. ali em O Belém, Jardim exato. Botânico de Lisboa, ali no Príncipe Príncipe Real, Real. também tem até mais. Eu acho que chega aos 150 mil. Nós ali no Jardim Botânico da Ajuda temos cerca de 30 mil visitantes por ano. Já não é mau. Não é mau. Porque também estamos ali num sítio muito... pronto, muito... Tem que se subir. A zona turística tem é que cá subir- em baixo subir a em Belém, calçada. tem que se subir Exato. a calçada, ajuda toda, e nos dias Mas vale de verão muito a ainda é um pena, Luís, bocadinho. vale muito a pena. A vista, vale então, a que se pena, ganha com a vale vista, pena, meu vale Deus. a pena. E as pessoas É também não extraordinário. conhecem muitas vezes. Nós agora É. até estamos a fazer uma parceria com o Museu do Tesouro Real e com o Palácio da Ajuda, a fazer um protocolo para para ter, fazer haver a um visita voucher para haver dê visitas aos conjuntas, três porque às vezes as equipamentos. pessoas também não vão ao Jardim Botânico da Ajuda, também Não não sabem. sabem que Está ele atrás do existe e muro que e está não sei ali quê. mesmo ao lado do Exato. Palácio. Com aquela Vão fonte visitar o onde os palácio. príncipes aprendiam os animais. E não sei o quê. Aquilo é Exatamente. giríssimo, É tem imensos lindo, pormenores. é A mina, lindo. aquela mina com água puríssima de A mina Monsanto. a mina É um segredo. e é um jardim super atual, não é? Portanto, temos uma gestão sustentável da água. Exatamente, Nós aquela não água rega pagamos tudo. água À companhia. é muito raro, só mesmo extraordinário. naqueles meses de verão muito extrema calor, seca. de extrema seca. Este ano, por exemplo, com estas cheias catastróficas, não é? Ah, sim. A água da mina já está a transbordar. Pois, claro, já claro. já não Tens que dar aguenta, a vazão. mina já não aguenta mais água, porque está bem. mesmo, mas é... E eu já entrei nessa mina, num Foi? verão Que seco. giro. É Quando estava a água mais espetacular. baixinha. Incrível. Quando a água estava baixinha, entrei lá com uma equipa de Espeleólogos, os que exploram, se calhar, arqueólogos e os... historiadores e arquitetos, incrível. equipa Giro. liderada pelo Nuno Ludovice, que estão agora a classificar alguns destes trajetos das minas. Fala-se muito do aqueduto das Águas Livres e este Sim, e trajeto já há das 3 livros minas... com os dois investigadores que andaram a percorrer, o Pedro Costa e o Tegão, que andaram a Exatamente. percorrer todos os... E a nossa Serra de cantos por baixo de Monsanto Lisboa. também é muito rica em água e, portanto, também há aqui uma zona da Ajuda e da Alcântara sim. e Belém que tem muita água vinda destas bem. minas. Ana Luísa, foi ótimo falar contigo, Ana Luísa Soares, o fantástico livro, este levantamento do Arvoredo, Jardins e Parques Públicos de Lisboa, uma grande obra, que fica aqui a dica, vale a pena ter, porque é um livro também graficamente extraordinário, e tudo de bom para este Jardim Botânico da Ajuda, que é, além de ser lindo de morrer, eu conheço bem, gosto muito, mas que as pessoas vão visitar mais, porque de facto aprende-se e vê-se muita coisa, a carreira de tiro do rei, pelo amor de Deus, isto são coisas extraordinárias, e a estátua do príncipe nunca foi rei. E quando se chega ali em maio e junho, aquela balaustrada com o alinhamento de jacarandás, é assim incrível, uma coisa incrível. Muito bem. Ana Luísa, tudo bom para o teu jardim e muito obrigado por teres vindo. Obrigada, ao João Convidado Paulo, por este desafio e pelo convite.